Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 25 de junho, e nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Mateus 10, 26 a 33. Onde pegarei agora alguns fragmentos desse santo evangelho que muito nos encoraja na missão. De Jesus: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Então, caros irmãos, nós estamos aí diante de uma liturgia da palavra de hoje, que na verdade, se nós unirmos as três leituras, a primeira, a segunda e o evangelho, vamos observar que elas têm um tema em comum, que é a coragem de enfrentar as perseguições, de que também são alvo aqueles que anunciam e vivem o reino de Deus que Jesus nos veio trazer à terra. Lembremos-nos, não só os que anunciam, mas que vivem o reino de Deus. Aqui está uma dimensão existencial da liturgia da palavra de hoje. Então, o evangelho são palavras de coragem que o Mestre nos dirige para não termos medo de dar testemunho da sua mensagem de amor entre nossos irmãos. Então, há necessidade também de nós nos confiarmos, nos abandonarmos nas mãos de Deus, acreditando assim como também as crianças se entregam nas mãos dos pais, acreditando na providência divina. Não temos que ter medo, temos que dar testemunho diante dos irmãos e irmãs. É exatamente aquilo que Jesus quer nos indicar no Santo Evangelho, na mensagem do Santo Evangelho de hoje. Aí nós temos esse Evangelho de Mateus, onde a expressão não tenham medo aparece 3 vezes no texto, do Evangelho de hoje. Então, é portanto uma espécie de um refrão, marcado assim com uma força, ou mesmo uma ideia, de que é preciso ter coragem, como já falei anteriormente. E aí, portanto, no versículo 28, mostra muito bem que a comunidade não deve temer, ou pelo menos a quem deve temer, mas temer aí não significa um medo qualquer, vazio, mas significa obedecer. Então sabemos de que medo se trata, portanto, na liturgia ou na expressão do evangelista Mateus. É o medo, na verdade, das consequências que a própria prática de Jesus suscita. Muitas vezes hostilidade, perseguição e até mesmo a própria morte, como nós sabemos. Jesus fala, devemos temer aquele que, na verdade, define a nossa alma. Então a afirmação de Jesus, portanto, tem aí 2 aspectos importantes. O primeiro diz respeito à própria coerência da comunidade em relação ao projeto de Deus. Mateus está falando para os fiéis da sua comunidade. Não está falando simplesmente uma reprodução daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Tem intuito, portanto, de focar em relação aos fiéis da comunidade, serve também para nós, que ele é chamado evangelista da igreja. E o segundo aspecto diz respeito às consequências do testemunho corajoso. Então, primeiro aspecto, a coerência da comunidade em relação ao projeto de Deus, a abertura ao projeto de Deus, ser guiado por essa providência que nos assiste no projeto de Deus. E o segundo também, as consequências do testemunho corajoso que temos que dar. Então, o testemunho não deve amedrontar ninguém, mas deve ser feito de forma clara, como a luz do dia, e proclamando sempre bem alto, nada de escondido. Vamos falar também dessa temática da religião, da revelação, que é, sem dúvida alguma, aquilo que nos interessa no Evangelho de Mateus também. Então ele descreve ou desenha, nesse Santo Evangelho, aí, 10, 26 a 33, um discurso, ou desenha um quadro, sobre a missão que nós temos que ter, e, na verdade, qual deve ser o ensinamento, que os missionários devem fazer em nome da igreja. Então, na verdade, é uma missão
que é um ensinamento para os missionários da igreja. Ao mesmo tempo que ele está estimulando a missão, ele está ensinando que devemos anunciar, por que vamos passar e que prêmio vamos receber em base a esse testemunho missionário. Então nós temos aí, vamos dizer assim, uns 3 imperativos, né, negativos, né? Não é tenhais medo, ele fala, não tenhais medo, nós chamamos de imperativo negativo, não tenhais medo, por 3 vezes. Caracterizam então um trecho, né, desse evangelho. Então trata-se aí de um convite repetido, né, de Jesus à coragem, a não deixar-se, portanto, paralisar pelo medo. O medo nos paralisa, faz com que a missão fique estagnada, trava a nossa ação missionária. Então a pregação cristã, ela deve ser levada sempre adiante, apesar da aversão que muitas vezes encontramos de muitos obstáculos, de muitos perseguidores. Na verdade não são nossos perseguidores, mas o próprio Cristo que continua a falar através da missão da igreja, né? Então nem mesmo a morte violenta, como aí mencionamos a morte, ela deverá incutir esse terror em nós. Sabemos que vamos passar pela morte. Mas, como os apóstolos, quando eles eram insultados, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, que nós lemos aí no tempo da Páscoa, que já encerrou, falava exatamente que os apóstolos eram insultados em nome de Cristo. Mas eles saíam honrados, né, quando eram expulsos das sinagogas, dos templos, das cidades, por conta do anúncio testemunhal do Cristo ressuscitado. Então isso não era um motivo depreciativo para a missão deles, pelo contrário. Eles se sentiam honrados, felizes por estarem sofrendo esses insultos em nome de Cristo Jesus. Então não faltam aí motivos pelos quais os missionários possam sentir-se encorajados. Então quanto mais eram perseguidos, os apóstolos, os primeiros cristãos, mais se sentiam encorajados em continuar a missão dada pelo Mestre. Então, o primeiro aspecto baseia-se na presença operativa de Deus na própria pregação cristã, como eu falei, né? Não somos nós sozinhos que estamos pregando. Ou seja, o próprio Deus opera nessa missão testemunhal de anunciar a palavra, o reino, através de cada cristão, que é revelador, então, do seu desígnio salvífico. O que nós queremos mostrar aos homens por essa ação de Deus na nossa vida, quando anunciamos o evangelho do seu Filho? Que Deus quer salvar a todos. Então tem esse aspecto aí positivo, né? Então Deus continua a operar, Ele está presente em comunhão com essa igreja militante, essa igreja missionária. Então nenhuma força humana, nesse sentido, poderá afugentar essa obra, destruir essa força, essa presença operativa de Deus em nossa existência. Lembremos disso, né? Nós somos apenas instrumentos. É Ele que opera, é Ele que faz dar frutos, né? Ele faz crescer. E o momento atual é aquele, então, em que a própria revelação privada feita por Jesus aos seus discípulos, né? Ele fez várias vezes catequese em relação aos seus discípulos, deve ser, então, publicamente proclamada. Por isso nós falamos, não é uma religião do ocultismo. A nossa religião é a religião da revelação. Né? Aquilo que está sendo dito escondidamente será proclamado depois à luz do dia, ou exatamente sobre os telhados das casas, para usar uma expressão assim mais corriqueira, né? No lugar mais alto. Nós não somos essa religião do ocultismo, uma religião hermética, voltada para um pequeno grupo, mas levando essa salvação a todos. Então todos vão ir de missionário, proclamar essa verdade. E o segundo motivo, então, de coragem, evidencia os limites da perda que sofre, portanto, o mártir, né? Os perseguidores, né? Podem tirar-lhes apenas a vida terrena. Aí está o consolo. Mas não pode tirar a vida eterna. E é essa vida eterna que conta para os que seguem a Cristo. Então estamos enraizados nele, não temos por que temer, né? E o último motivo apela então para a própria providência do Pai. Ao seu olhar, não passa despercebido, né? Como vimos no texto, se um pássaro cai na própria rede do caçador. Deus está vendo isso. Então, com maior razão, ele estará também atento para os perigos que os missionários correm. Então, se ele vê tudo, né? Deus na sua onisciência vê tudo, até um pássaro que cai na rede do caçador, quanto mais um missionário, não um cristão que está testemunhando o nome do seu filho. Tudo isso Deus também está vendo, e por isso nós entregamos nas mãos de Deus e nos confiamos a Ele. Então Ele está a par de tudo que lhe diz respeito. Então, que o Pai o saiba deve bastar para
infundir uma confiança. Por isso não temos medo, porque Deus está olhando a sua obra realizada através de nós. Isso basta. Termos consciência de que Deus está vendo tudo, né? Aquilo que nós estamos anunciando e aquilo que nós estamos muitas vezes passando, né, em seu nome. Então Jesus nos prepara para esse desafio da missão. Então, por fim, o último aspecto para nós concluirmos é uma sentença em forma de um paralelismo, né? Meio que antagônico. Ele apela para o juízo final também, como sendo uma perspectiva capaz de impelir os missionários a confessar corajosamente a fé cristã nos tribunais humanos, né? Jesus passa por tribunal humano e também nos prepara para nós passarmos. Nós passamos também. Se aconteceu com o mestre, quanto mais com os discípulos deve acontecer também. Então, diante do tribunal de Deus, Jesus, que aparece aqui nas vestes como se fosse uma espécie de um advogado, né? Aquele que é o mediador, intercessor, ele reconhecerá também aqueles que o tiverem reconhecido durante a sua existência terrena. Mas vai renegar aqueles que tiverem negado. Então, quem renegar o Cristo será também renegado. E aqueles que firmemente na sua fé anunciar, esse, portanto, será defendido no tribunal. Então, Jesus envia, né, essa dimensão da missão, não para um plano simplesmente horizontal, mas aponta para uma verticalidade, né? Então, esse testemunho feito aqui na terra terá valor no dia do juízo. E essa dimensão que nós falamos do juízo final, a dimensão escatológica, né? Então, o reconhecimento e a recusa de Cristo efetuados na história, nossa vida, tem um alcance que nós chamamos de escatológico, no sentido que vale para o futuro, né? O futuro de nossa vida. Ou mesmo da própria morte do homem, né? Quem testemunha, está firme na missão, receberá, portanto, esse elogio, né? E a intercessão do próprio Cristo para a participação da vida eterna, como nós vimos no outro domingo, na casa do Pai há muitas moradas, né? E aqueles, portanto, que não encontraram esse sentido existencial do testemunho missionário, vão, na verdade, viver a experiência da morte, né? Então, Cristo tem, assim, para nós, um valor determinante para cada uma das pessoas, né? Cada um de nós. Então, ele está no centro do destino humano, é Jesus. Quem testemunhar a meu favor, eu testemunharei também diante do Pai. Quem renegar o meu nome, eu também renegarei diante do Pai. Então, que possamos ter essa fé firme, né? E também não nos abalarmos, não termos medo diante dos desafios do mundo, mas anunciarmos Jesus aqui e agora e pedimos também que Ele interceda por nós no dia do juízo final, para nós estarmos com nossas cabeças erguidas, de termos cumprido a nossa missão, de termos combatido o bom combate. Na realidade, aí o Mestre, ele quer, portanto, que tomemos uma posição pelo seu reino, pela sua palavra, de maneira encarnada na nossa existência. Então, seja o nosso sim, sim, diante dos homens, revelando o próprio Cristo, o nosso não, não. Um bom domingo a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.